de 2021, iniciamos uma aula aqui sobre Grécia, dentro da P4, da turma P4. E hoje nós vamos falar dos reformadores gregos, beleza? Vou iniciar o espelhamento, espero que nesse momento ela apareça na moral para vocês. Beleza? Agora vai aparecer o show de bola. E aí nós paramos, na aula passada, falando dos reformadores, beleza? E aí nós paramos em quais reformadores? Parei aqui falando, ó, só para lembrar rapidinho. Falamos do Drácon, e aí eu falei que o Drácon é o primeiro reformador e ele dá uma evoluída nas leis gregas pelo fato de que elas passam a ser escritas, antes elas eram leis orais. Porém, isso não agrada a população em geral, porque eles imaginavam que a lei deveria ser modernizada para dar mais direitos à maioria da população. E essa lei, na verdade, ela só ratificou, ela só confirmou os direitos que os eupátridas, ou seja, a elite agrária grega, ateniense, tinha, beleza? O próximo reformador que a gente viu foi o Solon. Aí eu falei com vocês que o Solon fez uma divisão da sociedade de forma censitária. Aqueles que possuem muita renda, média renda, baixa renda, baseada na renda de cada indivíduo. E ele aboliu a escravidão por dívida. Eu falei com vocês que quando ele faz isso, que ele divide a sociedade de forma censitária, ele desagrada a massa, beleza? Desagrada a massa, agrada a elite. No entanto, quando ele abole a escravidão por dívida, acontece o contrário. Ah, por quê? Porque o povão que era escravo por dívida, agora não pode ser escravo mais. Então, é uma lei que ela agrada em parte a elite, porque é censitária, então é quem tem grana que participa, principalmente dos cargos eletivos e mais bem remunerados, e agrada a massa quando ele fala o fim da escravidão por dívida, beleza? Nessa participação da sociedade de caráter censitário, ele criou dois órgãos. Eu falei que a Bulé, ou o Conselho dos 400, eram cidadãos que deveriam ter uma determinada renda para participar. Ou seja, só quem fosse rico participava da Bulé. Eram os 400 mais ricos de Atenas. Esses 400 mais ricos, eles poderiam elaborar as leis que iam ser votadas num outro órgão. Esse outro órgão é a Eclésia. A Eclésia, ou simplesmente Assembleia Popular dos Cidadãos, todos que são cidadãos atenienses podem votar, podem participar, independentemente de renda. Então, se você é filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, homem, com mais de 21 anos, nunca serviu como escravo, você pode fazer parte da Eclésia. Aqui, você vai votar a favor ou contra as leis que a Bulé coloca para serem propostas, beleza? E aí, os critérios de participação dos cidadãos eram baseados na riqueza, não prevalecendo o princípio da isonomia. Então, quanto mais rico você for, mais importante os cargos que você assume. Então, não tem igualdade de direito. E denominamos de plutocracia ou timocracia o regime que prepondera os mais ricos, beleza? Esse plutocracia ou timocracia, ele é um termo muito utilizado para esses povos gregos, apesar de serem utilizados em outros lugares, aqui na Grécia mais. E aí nós paramos na aula falando o quê? As reformas do Solon desagradaram a aristocracia, que perdeu o monopólio do poder, porque antes ela podia fazer a lei e ela mesma aprovar a lei. Agora não. Agora ela faz a lei e os demais cidadãos têm que votar a favor ou contra. E não agradaram inteiramente ao povo, que esperavam reformas mais profundas. Ah, por quê? Porque o povo esperava ele também poder propor uma lei. Não só eu votar no que você quer, a favor ou contra, mas eu poder propor alguma lei para isso, beleza? Aí seguiu-se um período de confrontos que levaram às tiranias. Ah, por quê? Porque a elite queria impor a vontade dela e o povo queria ser respeitado e ter os direitos dele. E aí vão aparecer vários líderes populistas nesse momento que vão prometer resolver os problemas de caráter emergencial da forma mais rápida possível. Então vão ter golpes liderados por membros da elite, que vão chegar ao poder e vão colocar só os membros da elite para poder decidir tudo. Vão ter golpes, meu velho, de líderes que são populistas, que vão prometer ao povo uma série de reformas se o povo apoiar e ele tomar o poder, e na maior parte das vezes, quando conseguia tomar o poder, de fato, aquelas reformas aprofundadas que se esperava não aconteciam, então passa a ser golpe em cima de golpe. E essa ideia de você ter uma política tendo golpe em cima de golpe, uma sociedade se tornando bipolarizada, um não aceitando o governo do outro, isso causa ingovernabilidade, isso causa atraso, isso causa decadência econômica, isso causa falta de credibilidade da própria população na política. Se vocês acham que isso, estou falando do Brasil agora, é apenas uma mera coincidência, beleza? Aí você fala, por quê? Porque é exatamente, meu velho, as mesmas coisas que estão acontecendo aqui. De 4 em 4 anos, nós somos renovados pela esperança de que alguma coisa muito substancial vai acontecer. E aí paramos aqui no Clístenes.
Por que o Clístenes é visto como o pai da democracia? Olha só o que ele fez. Os dois principais órgãos, ele vai ampliar a quantidade de participantes. A Bulé, que tinha 400, passou a ter 500 cidadãos, escolhidos por sorteio. Agora, não tem mais o critério censitário de participação. Não são mais os 400 ricos, que agora seriam os 500 ricos. Agora, são 500 cidadãos, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, homem, com mais de 21 anos, que nunca foi escravo. 500 desses vão ser sorteados para fazerem parte da Bulé. Ou seja, ele aboliu o critério censitário. Apenas sendo cidadão, não importa se você é rico ou pobre, você vai ter participação política. E a eclésia, participação de todos os cidadãos, realizada na Ágora. A Ágora é a principal praça, pode crer, é a principal edificação do centro da polis. A Ágora é uma praça na Grécia. Toda polis grega, quando você chega, você já enxerga algumas coisas nela. Você sabe que é uma polis porque a parte da cidade é cercada por muralha. Você sabe que é uma polis porque a região mais alta tem uma acrópole, sacou? Uma acrópole é o quê? São os prédios públicos, é onde tem os templos religiosos. E você sabe que é uma polis porque toda ela vai ter uma ágora, uma praça. Nessa praça é onde acontece não só o comércio, os feirantes vão estar ali comercializando, mas também acontecem os debates políticos. Esse cara é um dos que mais caem, porque ele aumenta a participação das pessoas na política, porque ele elimina o critério censitário de participação. Beleza? Participação nas decisões das assembleias era direta e aberta. Os cidadãos tinham direito à palavra e ao voto na eclésia. O que é uma participação direta e aberta? Esse é um ponto que cai muito em vestibular. Quando os caras falam que a democracia grega ela era direta e aberta, quer dizer que você, enquanto cidadão, não só vota a favor ou contra determinada lei, mas você, como cidadão, pode propor leis abertamente. Ué, a nossa não é assim, não? Não. A nossa democracia é representativa. As pessoas confundem o que é eleição direta, você escolher o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, o presidente, com democracia direta. Eleição direta é o que acontece hoje. Você escolhe o prefeito, você escolhe o vereador, você escolhe o presidente. Eleição direta. Só que a nossa democracia é representativa, porque esse cara que você escolheu, em teoria, representa você naquele cargo para o qual ele foi eleito. Então, quando você escolhe um deputado e um senador, ele seria o seu representante dentro desse modelo democrático. É claro que, em teoria, eles representam o interesse da população que os elegeram, ele os elegeu, mas, na maioria das vezes, eles representam o interesse dos grupos que bancaram a eleição dele ou ele mesmo. Isso é o que acontece em boa parte das vezes, beleza? Rondinelli, tem possibilidade da nossa democracia ter participação direta? Tem. Como? Nós, cidadãos, aqui nessa sala de aula, poderemos exercer uma democracia de forma direta hoje no Brasil? Sim. A Constituição tem 3 possibilidades. Uma, projeto de iniciativa popular. Aqueles que você vê que tem sites recolhendo assinatura, aqueles que você via antigamente em porta de supermercado, em porta de shopping, os caras colhendo assinatura para poder fazer um abaixo-assinado, para poder enviar uma proposta para o Congresso poder ler e votar aquilo ali. PEC, propostas de iniciativa popular, ou projetos de emenda constitucional, tendo uma quantidade mínima de assinaturas comprovadas com documento, a proposta é obrigatoriamente tem que ser lida no Congresso Nacional e votada no Congresso Nacional. Quando ela vai ser votada e se vai ser a favor ou contra, são outros 500. Mas, tipo, nós, enquanto povo, você, enquanto cidadão, pode fazer a proposição de uma lei. Só terá aumento, igual você vê um monte aí acontecendo. O aumento dos políticos brasileiros deve seguir o mesmo aumento do salário mínimo no Brasil. Ideia. Proposta de emenda à Constituição. Recolheu a quantidade mínima de assinaturas e envia para o Congresso. Essa proposta vai ter que ser lida e debatida lá. Se ela vai ser aprovada ou não, são outros 500. Mas é uma forma de proposição direta de uma lei para o seu próprio país. Beleza? Outras 2 formas de participação popular direta é o plebiscito e o referendo. Quando os caras vão perguntar para você se você concorda com
venda de armas, se você quer que o Brasil seja parlamentarista ou presidencialista. Os caras estão perguntando a vontade do povo naquele momento. Isso também é uma democracia exercida de forma direta. Então, plebiscito, referendo e projeto de iniciativa popular são as três coisas que mais nos aproximam da democracia direta como acontecia na Grécia. Por que, Rondinelli, todas as leis não podem ser feitas de forma direta? Os cidadãos poderem fazer isso? Porque é inviável. Inviável por quê? Porque nós somos 210 milhões de pessoas. São 60 milhões de eleitores, sacou? E aí, meu velho? E aí, se todo mundo puder votar, se candidatar, representativamente rola. Agora, todo mundo poder falar, todo mundo poder propor, fica meio inviável. Mas aqui não tinha tanta gente assim, não? Daqui a pouquinho você vai ver a quantidade de gente que tinha em Atenas, e aí você vai perceber se era viável ou não era viável isso, beleza? Nas democracias modernas, a democracia representativa, os cidadãos elegem seus representantes. Aqui na democracia grega, você era escolhida por sorteio para exercer um cargo, e se você não exercesse nenhum cargo, você poderia, assim mesmo, enquanto pessoa, propor lei, votar a favor ou votar contra. Show de bola? Ficou claro isso? Eu falo bastante disso porque essa é uma das principais partes que cai sobre Grécia. Valeu? Quem eram os cidadãos? Como eu te disse, homens livres, adultos, acima de 21 anos, nascidos em Atenas, filho de pai e mãe ateniense. Se você quiser acrescentar aí, que nunca serviram como escravo. Porque você pode ser homem, livre, adulto, filho de pai e mãe ateniense, mas se algum dia você for escravo, por exemplo, por dívida, nunca mais você vai ser cidadão completo. Nunca mais você vai poder participar. Beleza? Quem era excluído, então? Então, hoje no Brasil, você nasceu no Brasil, você é cidadão brasileiro. Não importa se é preto, branco, amarelo, azul, roxo ou rosa. Se você é cristão, judeu, satanista, muçulmano, agnóstico ou ateu, se é hétero, se é gay, se é pan, não importa. Todos que nascem no Brasil são cidadãos brasileiros. Beleza? Aqui na Grécia, só eram cidadãos uma parte bem pequena da população. Observa. Eram excluídos da política mulheres, não são homens. Metecos, que são os estrangeiros, não podem participar, e os escravos, sem contar os menores de idade. Beleza? Olha a observação. Por volta de 430 a.C., Atenas possuía cerca de 310 mil habitantes. Então você tinha 40 mil que eram cidadãos. Aí você fala assim, caraca, Rondinelli, mas já pensou 40 mil pessoas numa praça? Podendo propor, podendo votar a favor, votar contra? Não poderia dar um problema gigantesco, não? Poderia. Mas esses 40 mil nunca estariam ao mesmo tempo na praça. Aí você fala assim, por quê? Porque boa parte desses 40 mil não são cidadãos ricos. Aí você fala assim, o que que tem? Eu sou cidadão, eu posso votar. O Clístenes falou. Eu sou cidadão, eu posso propor lei. O Clístenes falou. Só que para você votar, para você poder falar, para você poder propor, você tem que estar presente na reunião da praça, beleza? E o seu serviço? E comida e bebida? E a sua lavoura? E a sua sobrevivência? Quem é que vai tomar conta disso enquanto você está esperando a sua vez para poder dar a sua ideia ou votar a favor ou contra? Então, ao mesmo tempo, era um critério que dava participação a todos os cidadãos. No entanto, como esses camaradas não eram remunerados, eles não tinham condição de ir lá participar. Então, quem ia participar dessa reunião na Ágora, desses 40 mil aí? Os ricos, que tinham escravos, que tinham servos, que tinham outras riquezas que sustentavam a vida dele. Então, eu posso passar o dia aqui na Ágora, sacou? Discutindo política. Agora, se eu sou pobre? Eu sou um cidadão ateniense, mas sou pobre. Eu tenho que trabalhar todo dia para eu comer, velho. Eu não vou ter tempo de ficar lá naquela praça esperando a minha vez para poder votar a favor ou contra ou falar alguma coisa. Então, esse é o próximo problema que tem que ser resolvido, beleza? Instituiu o ostracismo. O ostracismo é o exílio político por 10 anos daqueles que representam uma ameaça ao regime democrático. Ou seja, todas as tentativas de golpe ou atitudes ilícitas por parte dos governantes são passíveis de punição com exílio político de 10 anos. O detalhe interessante é que no ostracismo era decidido na eclésia, então todos os cidadãos poderiam votar se ele é culpado ou inocente. Daqueles 40 mil, eles vão acusar o cara, ó, fulano de tal tentou dar um golpe de Estado para implantar um governo tirano.
E aí vão ter os camadas que vão defendê-lo, os camadas que vão acusá-lo, e no final das contas você ouve a parte de acusação, ouve a parte de defesa dele, e aí o povo que vota, os cidadãos que votam. Se a maioria dos cidadãos presentes na Ágora votarem que ele é culpado, que ele de fato tentou dar um golpe na democracia para implantar uma ditadura, esse camada vai sofrer um exílio político de 10 anos. Ele vai ficar 10 anos fora de Atenas, sem poder ter contato com a família dele. Não pode. Ele não pode voltar para Atenas pelo período de 10 anos. E os bens dele? Os bens dele se mantêm dele. A família dele que mora em Atenas vai continuar usufruindo desses bens. Beleza? Enquanto ele passa 10 anos fora. Então ele não pode ficar nem em Atenas, ele não tem participação política, ele não pode votar e ele não pode se candidatar. Beleza? Retornava os seus direitos políticos após cumprir o afastamento. Exemplo, Fernando Collor de Mello sofreu impeachment. Acusação de ilicitudes, né? De caixa 2, caixa 3, desvio de verba, obra superfaturada, que eu sinceramente acho que se colocasse uma lupa e começasse a pesquisar todos os políticos desse país, eu acho que a gente ia fazer um impeachment coletivo de quase todos eles em massa, sacou? É só separar em cima e começar a olhar que você acha os defeitos. É só colocar uma lupa em cima da sua cara que você vê os buracos, as espinhas, os cravos e por aí vai. É mais ou menos desse jeito que eu estou te falando, sacou? O Collor sofreu ostracismo. O ostracismo nosso são de 8 anos, 2 mandatos. Você perde os direitos políticos durante 8 anos e depois de 8 anos você pode votar. E para você ver como que esse país é um lugar muito legal. Depois de tudo ser comprovado sobre as ilicitudes do governo Collor, um camarada que foi o primeiro eleito depois de acabar a ditadura militar no Brasil, que veio com a promessa de modernizar e neoliberalismo e um país mais leve, economia mais pulsante, por aí vai, o cara não terminou o 2º ano de mandato dele, de tanta prova crime que tinha contra ele. Ficou 8 anos fora, acabou 8 anos. 8 anos ele passou boa parte dele nos Estados Unidos. Tinha grana, né, para gastar, vai ficar lá. Acabou os 8 anos, inclusive casou de novo, arrumou uma novinha, a mulher dele separou dele, escreveu até um livro, falando que na época o Collor deu a alma pro capeta para poder ganhar a eleição, fez sacrifício de bode, por aí vai. Tem um livro da mulher dele, falando das ilicitudes. Participou das ilicitudes. O Collor caiu, separou dela, ela foi lá e escreveu uma obra, igual ela fala, detonando o cara. E detonou mesmo. Tem uns negócios diferenciados lá. 8 anos depois, o Collor volta, se candidata ao Senado e ganha. Aí você fala aí, meu filho, o povo inteiro viu que o camarada foi condenado porque ele era ladrão. E aí ele volta e o povo vai lá e vota nele para ele ser senador. Uhum. E na atualidade, o Fernando Collor de Mello, ele tem sido bastante participativo nesse atual governo. Sacou? O atual governo tem uma ligação com o Collor bastante significativa, sacou? Afinal de contas, o Collor é um senador, um camada que tem importância, e na visão do governo, um camada que pode contribuir com algumas coisas, beleza? Aí cada um olha do jeito que quer. Mas que é um negócio bastante diferente, é. Professor, Aqui é a parte dos votos do ostracismo, ó. Ao criar essa instituição, Clístenes pretendia defender os cidadãos contra o retorno da tirania. Esses são os cacos, onde você escrevia o nome do camarada, se ele ia ser ostracizado ou não, beleza? E esses cacos, na verdade, são louças ou porcelanas que você escrevia, eram colocadas numa urna e depois elas eram contadas. Pode falar quem está em casa. no caso, era o exílio completo. Eles não podiam pisar novamente em Atenas durante esse período. Né? Ou eles podiam voltar, tipo, sei lá, para visitar, não sei. Rapaz, eu não entendi absolutamente nada do que você falou, cara. Repete para mim, por favor. Eu perguntei se era um exílio completo durante esse período de 10 anos. Se eles não podiam retornar para Atenas. Não podiam retornar. Nesse período de 10 anos, eles não podiam retornar para Atenas. Se eles retornassem para Atenas, é falta grave. Ele pode ser punido por isso. A mesma coisa acontecia em Esparta. Esparta também vai ter ostracismo. O de Esparta era punk, porque o de Esparta, você não só tinha que sair da cidade, mas como você também tinha que ter uma marca de que você foi ostracizado. Os espartanos retiravam a metade da barba do cara. Ele tinha que passar 10 anos só com meia barba. Ou seja, todo mundo que te visse sabia que você foi ostracizado. Então, não é tipo assim, você roubou? Você vai carregar uma placa de ladrão durante todo aquele período, em todo lugar que você for. Para todo mundo saber o que você fez. Então,
Se vocês acham que o bullying hoje é um negócio bastante combatido, nessa época aí o bullying serve para poder falar, ó, se eu pegar e você cair, eu vou tatuar na sua testa que você é ladrão. E aí você vai andar na sociedade inteira aqui, todo mundo de olhar, não, você já sabe, ó, ladrão. Não precisa de tatuar, não. Pode carregar a plaquinha mesmo, sacou? Obrigado a carregar. No caso de Esparta, você imagina, você andar 10 anos da sua vida só com meia barba. Meia barba raspada diariamente, a outra meia barba crescendo. É uma parada que é diferenciada. Mas não poderia voltar. Era lei. Mas é claro que para tudo se dá um jeito, né? Quer ver a mulher dele, quer ver os filhos dele. Se ele não volta, a família dele pode sair e visitá-lo lá fora. Beleza? Já o Péricles é o apogeu da democracia. Aí você fala, por quê? Lembra que o último problema que eu citei, para ter uma participação efetiva dos cidadãos, era o fato de que cidadãos pobres não iam participar porque não tinham grana para poder ficar lá? Agora, o Péricles resolve isso. E ele resolve isso como? Instituiu a mistoforia. O que é mistoforia? Remuneração paga àqueles cidadãos que assumissem uma função pública no país. Então, se você é um cidadão e você foi escolhido por sorteio ou por eleição para exercer algum cargo, não importa se você é rico ou pobre, agora você pode se candidatar a tal cargo e exercê-lo, porque você vai receber um salário. Então a galera que era cidadã e era pobre, falava assim, para que eu vou participar da política? Eu vou ficar lá o dia inteiro para poder votar e eu não vou ter que comer o que beber. Para que eu vou assumir um cargo político, sendo que eles não eram remunerados? Então eu vou exercer um cargo político e não vou receber nada? Eu vou viver de quê se eu sou pobre? Então, esse caráter não remunerativo afastava os cidadãos mais pobres da política. Agora atrai. E eu posso te falar que é um dos fatores que atrai até hoje. Aí você fala assim, por quê? Para exercer cargos de comando na política, aqueles eletivos. Na maioria dos lugares, a remuneração é significativa para uma quantidade de trabalho também menor. Eu, ano passado, fui candidato a vereador. Candidato a vereador. Aí você fala assim, mas você ia continuar dando aula se você ganhasse para vereador? Eu fui candidato aos 48 do segundo tempo, sem poder ter propaganda, sem poder ter comício, e por aí vai, por causa de pandemia, eu tive 717 votos, fiquei em suplente na época. Aí você fala, mas você ia continuar dando aula? Com toda certeza, minha profissão dá aula, não é ser político, sacou? Político é tempo, é momento. Ser político é durante 4 anos. Se você vai renovar depois outras paradas, são outros 500. Mas daria tempo, Rondinelli? A Câmara de Vereadores de Vitória funciona terças, quartas e quintas, à tarde. Sendo que antes era só terça e quinta. Sacou? As sessões começam a partir das 16 horas. Então eu poderia continuar dando aula todas as aulas que eu dou aqui e exercer a função lá normal. Sobraria tempo ainda, por causa da quantidade de tempo que tem que estar presente. Em Vila Velha, a Câmara de Vereadores funciona uma vez por semana. Só para você ter ideia. Aí o salário de um vereador, o salário de vereador em Vitória é R$ 8.000. Aí eu falo, é um salário bom pela quantidade de tempo que você trabalha. Agora, tem outros cargos que não é lá tantas coisas. Aí você fala assim, igual, por exemplo, não fui eleito, fiquei na suplência, mas eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Educação. Sacou? Você é professor, entende educação, beleza, vem cá, vou te dar um cargo aqui na Secretaria de Educação. Aí eu fui lá conversar com os caras. Muito complicado. Aí você fala, por quê? 102 escolas o município tem? 102 escolas, sacou? A maioria do pessoal que entra por causa de um prefeito é um pessoal novo, pessoal que estava lá é mandado embora quase sempre por causa de questão partidária. Então você entra lá, meu velho, basicamente do zero para tocar a educação do município inteiro. A quantidade de trabalho é uma quantidade significativa, são 40 horas no dedo, ou seja, dedão para entrar, dedão para sair. O salário de 40 horas, R$ 4.000. E aí o salário, para quem acha que o funcionalismo público ganha muito, esse salário, para quem é desempregado, para quem não tem trabalho, tal e coisa, dependendo onde mora, R$ 4.000 é muita grana. Mas dependendo no que você já trabalha, você vai ver que isso aí não vai fazer muito sentido na sua vida, não. R$ 4.000, retira imposto de renda 27,5 e vem para quase 3. 3 e pouco. Divide pela quantidade de horas que você vai trabalhar no mês, deu R$ 18 a hora. Essa aula que eu estou dando para vocês aqui agora de 50 minutos é R$ 102. R$ 102. Se eu fosse dar essa mesma aula de 50 minutos no ensino fundamental, é R$ 38. Percebe?
Aí você fala, caralho, então dá pouco mesmo, né, mano? Para poder exercer um cargo de importância dentro da Secretaria de Educação, vai dar R$ 18 a hora, se comparado com o serviço que eu tenho, com os ganhos que eu tenho e a quantidade de trabalho, é com certeza. E a outra coisa, 40 horas, não daria tempo de eu continuar dando aula da forma que eu dou, sacou? E aí, eu tive que negar a proposta de emprego. Falei assim, não, obrigado, passo a vez, não tenho tempo e nem condições de assumir tal emprego agora. Mas que é assim, é. E aí? Agora, todo mundo que recebe, que exerce um cargo, é remunerado. Então, até aquele camarada que era pobre, era um cidadão pobre, pode se candidatar, pode ser eleito e vai ganhar um salário para isso. Instituiu ainda a isegoria, direito de todo cidadão se manifestar nas assembleias diante dos poderes públicos. Isegoria, qualquer um pode falar. A lei sendo votada, aprovada, qualquer um pode criticar, qualquer um pode votar a favor, qualquer um pode parabenizar. E a isocracia, igualdade de acesso de todos os cidadãos aos cargos públicos. Isso predomina até hoje, beleza? Qualquer um pode ter acesso aos cargos públicos, desde que dentro das regras e normas. O quê? Você sofreu ostracismo? Você não pode exercer um cargo público. Você tem antecedentes criminais ou tem alguma parada? Vai ter que ver. Tem alguns cargos que necessita ficha limpa. Então, se você não for um cidadão que tem aquelas certidões negativas de criminalidade, disse aquilo outro, às vezes você não pode ocupar um cargo público, não. Apesar de que, essa parada de que você está sendo processado ou cometeu algum crime, nos últimos tempos vocês têm visto que isso não é empecilho para alguém ocupar o cargo. Basta a gente citar o cargo daquela Flor de Lis, Flor de Lis. Pô, a Flor de Lis, meu velho, junto com aqueles camaradas dela lá, os meninos dela lá, sentaram o pipoco no marido, sacou? E aí, ela foi nomeada para uma pasta, uma comissão de direitos humanos e de mulher, um negócio bastante interessante, sacou? Mas, de acordo com o nosso direito, todo mundo é inocente até que se prove o contrário ou que se esgote o processo. Então, enquanto o processo está decorrendo ou está transitando em julgado, eu ainda não sou efetivamente culpado para me impedir de ocupar um cargo, beleza? Por isso que você vê essas coisas acontecendo, porque a lei permite. O período de Péricles é o período de esplendor cultural de Atenas, é a Era de Ouro. Aí você fala, e por que vai ter tanto dinheiro para desenvolver arte, literatura, embelezamento da cidade, pagar salário para político? O que está acontecendo? Atenas está no seu período de grande desenvolvimento comercial, de grande desenvolvimento e de prática imperialista. Na Grécia, o conceito de povo povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Enem, que nós fizemos esse ano em janeiro. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século IV e V a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Viu? Como é aquilo que eu falei que cai. E aí, promover nesse contexto do sistema mencionado, exceto promoveu participação no exercício do poder. Sacou? Todo mundo que é cidadão pode participar de forma direta no exercício do poder, votando a favor ou votando contra, ou exercendo um cargo político. Show de bola? E aí vamos à sociedade ateniense. Essa sociedade ateniense, ela é dividida em cidadãos, beleza? Metecos, que são os estrangeiros, e os escravos. Observe que cidadãos possuem aqui, meu velho, algumas categorias deles, Os eupátridas, que são os grandes latifundiários, os donos da terra. Os demiurgos, que são os comerciantes, os artesãos, sacou? Os georgóis, que são os pequenos proprietários. E os tetas, que são pequenos camponeses, aqueles camaradas que moram nas terras mais longínquas, nas terras menos produtivas. Para você lembrar disso aqui, na aula passada, eu falei para vocês que quando as famílias começaram a ocupar a região da Grécia, lembra que eu falei que primeiro começa um geno, eu sou o pater familias, beleza? Eu sou o chefe daquele geno. E todos vocês são os membros da minha família. E eu falei que nesse momento a propriedade da terra é coletiva, o trabalho é coletivo, a produção é coletiva, beleza? Só que eu falei que com o tempo, a população cresce dentro do geno e a quantidade de terras não é mais suficiente para poder tratar de todo mundo. Então alguns começam a ter que sair, beleza? Lembra que eu falei assim, eu que sou o pater familias, vou passar essa terra para quem? Para os meus filhos, para aqueles que são os meus parentes diretos. A propriedade que antes era coletiva, agora passa a ser propriedade privada. Quem que eram aqueles filhos meus,
que vão receber as melhores terras? Os eupátridas, ou, como os camaradas dizem, os bem-nascidos. Aqueles que vão ter a terra herdada do pai. Beleza? Os Yorgoi são aqueles, meu camarada, que são meus parentes de médio alcance, tipo primos, tios, beleza? Os tetas são aqueles parentes distantes, tio-avô, tia-avó, primo do meu sobrinho, não sei das quantas. Observa que quanto mais afastado você for no meu grau de parentesco, mais distante das melhores terras você vai estar. E aqueles que não têm grau de parentesco nenhum, sacou? Não vai ganhar nem uma terra de média qualidade, nem uma terra de baixa qualidade. Ele vai ter que se dedicar a outra atividade, como, por exemplo, ao comércio e ao artesanato. Enxergaram isso que eu estou falando? Cresceu a população dentro do gênero, não cabe todo mundo. Os meus parentes próximos filhos vão ser os eupátridas. Os meus parentes em grau intermediário vão ser os Yorgóis. Os meus parentes em grau afastado vão ser os tetas. Aqueles que nem parentes são agregados, mas moram aqui e querem viver ainda, já que não tem terra, eles vão ser obrigados a praticar o comércio ou o artesanato. E olha que às vezes, esse cara que vai praticar o comércio e artesanato vai se dar muito bem. Beleza? Lembra que a Grécia, ela é voltada para o mar, ela é comercial, ela é mercantil. Inicialmente, apenas os eupátridas tinham direitos políticos. Lembra que eu falei que no começo dessa aula só quem tinha terra podia participar? Só que a evolução econômica e social da polis possibilitou a evolução para a democracia. Isso que eu queria que vocês enxergassem. Os metecos são os estrangeiros, homens livres, dedicavam-se ao comércio, artesanato e às artes. Rondinelli, então quer dizer que tem dois tipos de comerciantes em Atenas? Sim. Tem os demiurgos, que são comerciantes gregos originais, cidadãos, esses podem votar, participar. E tem os comerciantes estrangeiros, esses não podem votar nem se candidatar. Não são atenienses, não são nascidos em Atenas, não tinham direitos políticos. No entanto, paga tributo, estava sujeito ao sistema jurídico da polis, ou seja, vão obedecer às leis locais. Estando na Grécia, se comporte como um grego. Estando na Grécia, respeite as leis dos gregos. Essa é a ideia. Podiam acumular riqueza por causa desse comércio. Já os escravos, observa, eles são a base econômica da sociedade. Vão exercer todo tipo de trabalho. A maioria acha que escravo só vai trabalhar em serviço pesado. Não. Você vai ter escravos trabalhando nos mais variados tipos de serviço. Desde escravos que vão trabalhar na lavoura, escravos que vão trabalhar como, por exemplo, como professores, como advogados, como arquitetos. Aí você fala, mas por que isso acontece? Porque às vezes eu invado um outro povo, beleza? E aí eu vou e conquisto esse outro povo. E dentro desse outro povo tem trabalhadores que são do trabalho pesado e tem trabalhadores ultra especializados. Seria burrice minha eu vencer esse povo aqui que tem um monte de engenheiro e eu colocar esses engenheiros para trabalhar na lavoura. Só eu for idiota. Aí eu faço o quê? Eu vou aproveitar a arte e o ofício que eles já têm na minha sociedade. No Brasil, algumas vezes isso aconteceu também, tá? Aí você fala por quê? Você vai ver que no Brasil, a maioria da galera acha que só tinha escravo que trabalhava na lavoura de cana-de-açúcar, tabaco, algodão, café. Mas, no entanto, tem outros tipos de escravos no Brasil. Os escravos de ganho. Tinham escravos que eram ferreiros, carpinteiros, sacou? Escravas que eram excelentes em dotes culinários. E aí os senhores faziam o quê? Liberavam esses escravos que tinham exercício de uma profissão diferenciada para exercer essa profissão naquela comunidade. E aí vamos supor que ela é uma escrava, mas ela é foda na cozinha. Sacou? Sabe fazer tudo quanto é doce, tudo quanto é quitute, como eles diziam na época. As gostosuras eram os quitutes, beleza? E aí fazia o quê? Dava o material para ela poder fazer aqueles quitutes, aqueles docinhos, aqueles bolinhos, aquelas paradas, e ela saía com um tabuleiro na cabeça, vendendo nas fazendas e vilas na redondeza. Tudo que ela arrecadava, ela tinha que trazer e entregar para o senhor dela. Uma parte o senhor dela deixava com ela, para num futuro ela poder, se ela acumular o dinheiro, comprar a própria alforria. São chamados de escravos de ganho. Então é uma forma que se assemelha a esses profissionais aqui, que exerciam funções mais específicas, beleza? E não só trabalho pesado. Não tinham personalidade jurídica, sem direitos sociais ou políticos, vistos como mero instrumento de trabalho, como objeto. Então, os escravos são simplesmente mercadoria.
Eu posso comprá-lo, eu posso vendê-lo, eu posso trocá-lo, eu posso alugá-lo. Beleza? Origem dos escravos. Nascimento, nasceu numa família de escravos, é muito comum. Prisioneiros de guerra, eu também falei que esse é muito comum. E escravidão por dívida. Mas você lembra que o nosso camarada Solon acabou com a escravidão por dívida, beleza? Então ela vigorou até o Solon. O trabalho escravo garantia ao cidadão a condição para que o mesmo se dedicasse à vida pública, exercício da cidadania. Vou te dar uma ideia. Teve uma questão que caiu um tempo atrás que falava sobre isso aqui, e aí vinha assim com a frase: escravidão e democracia são duas faces da mesma moeda em Atenas. Explique a frase. Escravidão e democracia são duas faces da mesma moeda em Atenas. E explica a frase. Se não tiver escravos em grande quantidade para produzir e gerar riqueza, a grana necessária para poder pagar o seu cargo de político, não tem como a democracia prosperar da forma que eles queriam. Então, para você ser um cidadão, para você se dedicar à política, para você receber um salário, para você ocupar um cargo público, é necessário ter grana. Da onde que viria essa grana? Da exploração de outros povos, da escravização de outros povos. Por isso que eu disse que é duas faces de uma mesma moeda. Beleza? E aí, essa parte de Atenas foi. E agora a gente vai para a terceira parte. Para encerrar esse assunto, meu velho, que é sobre Esparta. This is Sparta. This is Sparta. Aí vamos lá. Então, ó, de Atenas, cidadania, democracia e as reformas dos legisladores. Isso que cai. No caso de Esparta, ela cai bem menos do que de Atenas, velho. Aí você fala assim, por quê? Porque talvez as coisas que a gente mais tem de Atenas é justamente a democracia e a cidadania. Beleza? E Esparta colabora com o quê? Esparta, ao contrário, ela já vai desenvolver uma sociedade militarista. Quando eu comecei essa matéria de Grécia, eu falei que chegaram naquela região da Península Balcânica, na região da Grécia atual, vários povos. Jônios, aqueus, eólios, e eles se misturaram com os povos que já existiam lá, cretenses, micênicos e por aí vai. Se misturaram mesmo, se fundiram. Quando chegou a última onda de migração para a Grécia foi dos dórios. Os dórios é o agrupamento que vai virar Esparta. Então, dórios e espartanos, eu estou querendo dizer que é a mesma coisa, beleza? E os dórios não fizeram como os outros povos anteriores que chegaram, se misturaram e viveram harmonicamente, não, tá? Ó. Os dórios chegando, quebrando o barraco mesmo, incendiando o parquinho. Aí você fala, por quê? Porque os dórios viviam da exploração de outras populações, sacou? Tem uma frase daquele, para quem já assistiu aquela série, Game of Thrones, cada casa real daquela tem uma frase, beleza? Tem uma frase que simboliza aquela família ou aquele clã. E aí, buscando na memória aqui, eu não sei se são os homens da Ilha de Ferro, que a frase deles é assim, não plantamos. Esse é o slogan daquela casa lá, não plantamos. Se eu pudesse trazer aquele slogan lá do Game of Thrones, dos homens das Ilhas de Ferro, para cá, seria Esparta. Aí você fala, por quê? Se tivesse o slogan, os espartanos colocariam, não plantamos. Ah, por quê? Você vai comer e beber como? Eu vou conquistar vocês e vocês que vão produzir para mim. E aí você imagina que quando os dórios chegaram aqui, puf, já tinha aquele monte de povo misturado. Aqueu, Jônio, Eólio, Creto-Micênico e por aí vai. Vocês tinham algumas chances. Primeiro, tentar guerrear comigo. Nessa expectativa, você ia se fuder. Com certeza você ia perder. Ah, por quê? Porque esses povos são povos militaristas na sua origem. Diferente de eólios, jônios e aqueus. Segunda coisa, se você não morresse, você ia se tornar servo, um ilota, que eu vou explicar na próxima aula. A terceira chance era você vazar fora. Lembra que eu falei das diásporas? Que os gregos vão se espalhando?
Então você se espalha porque acabou a quantidade de terra fértil, e você se espalha porque outros povos chegaram e para você não morrer você fugiu. Sacou? Por que as pessoas vão se espalhando nessa migração? Na aula que vem eu começo e termino isso aí que é Esparta. Valeu? Beijo para vocês. Até mais. Fica assim. Esparta, a polis grega militarista. Beijo. Até mais. Deixa eu ver se tem algum recado aqui da galera. Não foi, beleza, show de bola. Gravação encerrada. Até mais.